E aí é uma coisa funk no Distrito Federal, né? Que é isso. Realmente, Brasília não conta com uma produção de funk tão forte, tão intensa quanto a do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou a de São Paulo, hoje com funk concentração. Mas, por semanas, tem diversos shows de funk de MCs cariocas ou paulistas na cidade. O título desse trabalho, que cita a música São de Peito, do Aguilar, mas quando toca ninguém fica parado, está aí justamente pelo fato de que essa música traz uma questão que toda a música funk tem enfrentado hoje. Primeiramente, a Som de Preto, de Favelado, esse imaginário de que há um pertencimento do funk à juventude negra e favelada, e ao mesmo tempo, quando toca, ninguém fica parado. Isso está nos diversos, nos ambientes mais heterogêneos hoje, né? Está num baile de classe média alta, está em boates gays, está nas periferias e favelas de várias cidades do Brasil. E aí, a minha pergunta foi mais ou menos essa. Primeiramente, na monografia, foi uma coisa que eu não contemplei aqui no artigo, tentei traçar um pouco de como esse imaginário do pertencimento do funk à juventude negra e favelada foi se mostrando nas músicas, foi surgindo de forma mais premente, para depois passar a ideia de quando toca ninguém fica parado. E, bom, essa é uma parte, pelo menos do artigo que eu trouxe aqui, focado no trabalho de campo que eu fiz em Brasília, que é o que eu vou contar para vocês. Bom, Brasília é uma cidade cujos ambientes de lazer são muito segmentados. Assim. A categoria que eu usei aqui, essa noção, uma noção que eu usei para perceber esses pertencimentos nos ambientes de lazer da cidade, é a categoria de circuitos do Manhã, que traz a ideia de pessoas, espaços da cidade, mesmo que separados espacialmente, sejam unidos por pessoas que têm interesses, expectativas em comum e se reconheçam enquanto interessados em coisas semelhantes. E aí, mais ou menos com base nessa noção, deu para perceber que em Brasília seria possível traçar alguns circuitos específicos de lazer, circuitos que o funk percorria, os shows de funk percorriam. Um desses circuitos é um circuito de boates sertanejas na periferia do Distrito Federal. O sertanejo é muito forte em Brasília, né? E num espaço, assim, mais ou menos 30 quilômetros do plano piloto, que é a ASA, né, que todo mundo conhece, a 30 quilômetros desse centro de Brasília, o que manda são as boates sertanejas. E tem vários, como Planeta Country, Empório Sertanejo, entre outras. Nessas boates, o preço para entrada varia assim, de 10, 15 reais, geralmente esse valor. E a principal música é o sertanejo. Mas há uma relação muito forte com o funk. Geralmente, quando tem shows de música de dupla sertaneja, nos intervalos entre os shows, sempre toca funk. E essas boates também, recorrentemente, levam MCs cariocas e paulistas para se apresentarem lá. E nos intervalos dos shows de funk, sempre toca sertanejo. Esses espaços são frequentados geralmente por moradores da periferia do Distrito Federal, de maioria negra, e aí depois eu passo para um outro circuito, digamos assim, que é a de boates no centro de Brasília, nesse espaço mais valorizado pela especulação imobiliária,
e que tem como principal mote a música eletrônica internacional, como trance, etc. E acontece algo parecido. Essas boates também levam MCs cariocas paulistas para se apresentarem lá. Mas o preço da entrada é de R$100, geralmente. Nas vezes em que eu pude ir, bom, vou descrever essa história mais tarde. E aí esses boates geralmente variam entre R$80 a R$100, frequentados por um público predominantemente branco e que ocupa esses espaços centrais na especulação imobiliária e simbólica da cidade. Né? E um terceiro circuito, que seria o de boates gays de Brasília, que tem um preço um pouco mais variado e ocupam regiões distintas da cidade, pode ser no centro, ou em locais um pouco mais afastados do Plano Piloto, e que tem como especificidade, além de ter como principal gênero musical o pop internacional cantado por divas, né, como Madonna, Rihanna, Beyoncé, só levam cantoras femininas, cantoras mulheres de funk para se apresentarem lá. Então só toca o funk feminino nas boates gays. E aí, assim, a minha experiência de campo foi fundamentada, além de frequentar, assim, de ir a vários shows nessas boates, shows de funk, para delimitar com mais propriedade as características de cada uma delas. O que eu trouxe mais aqui no trabalho foi um relato de duas situações específicas, que eu vou contar mais ou menos. A primeira foi, eu pude acompanhar o Catra, o Mr. Catra, na van dele, em 2 shows que ele fez lá em Brasília, numa mesma noite. O primeiro show foi nessa boate, era R$100 para entrar. Só tinham os únicos negros e olha que eu fiz questão de percorrer assim, para tentar encontrar alguém, eram o Catra, o Sandrinho, o DJ dele e eu. Nada. Ninguém. A boate tinha restrições claras quanto ao tipo de traje a ser usado. Não podia entrar de bermuda, chinelo, camisa da regata, camisa de time de futebol, boné ou gorro. As únicas pessoas que estavam de boné eram o Catra, o Sandrinho e um MC brasiliense que foi apresentado no dia, que é o MC Bocão. Mais tarde vou falar mais sobre ele. Todos os homens, a maior parte, estavam com camisas de marcas como Hollister, Lacoste e outros que eu não sei identificar. Esse universo ainda tem que ser mais pesquisado. Ok. Várias músicas foram cantadas, entre elas alguns clássicos do funk nacional, como o Rap da Felicidade, Só Quero Ser Feliz, né? Finalmente não nasci. Que todos cantaram apaixonadamente. E também essa canção de Pretos Favelados, quando toca Ninguém Fica Parado, também dos ápices da noite. Saímos dessa boate, pegamos a van e fomos para o segundo show. O contexto era outro. A maior parte das pessoas estavam de boné, bermuda, chinelo, camisa regata, não coincidentemente, né? E a maior parte também era negra. As músicas foram as mesmas, o show foi o mesmo. Mas, enfim, o contexto era bem diferente. Então, eu não vou entrar muito em detalhes para dar prosseguimento. Nesse show, eu conheci 2 funkeiros brasileiros que foram apadrinhados pelo Catra. Eles têm um nome. Esqueci o nome. De qualquer forma, um deles é o MC Bocão, que eu realizei muitas entrevistas,
tive bastante contato, e a outra é a MC Jane, que é a funkeira brasiliense mais reconhecida fora de Brasília. Assim. Ela teve uma canção da novela Carrossel, do SBT, toca com frequência programas como Raul Gil, etc. E aí, eu fui a um show dela numa boate gay de Brasília. E dois eventos muito peculiares me marcaram nessa apresentação. Primeiro que em determinada altura da noite entrou um DJ, que também era gay, e começou a tocar funks nacionais, porque antes estava tocando folk. Todo mundo entrou, nós gritando, quem estava do lado de fora, e começaram a dançar. E num determinado momento, esse DJ colocou uma música do Catra que dizia assim, que ele começava, o silêncio só a voz dele, ele começava: os bonitinhos estão virando viadinho. E quando ele disse isso a primeira vez, todo mundo gritou assim, comemorando, como: sim, os bonitinhos estão virando viadinho, e nós estamos aqui. E aí ele repete a frase, todo mundo gritou animadamente assim. E aí depois ele termina com: só quer saber de levar fio terra. E a galera, todo mundo gritou assim, ensandecidamente, se identificando e ressignificando completamente aquela canção. E aí, bom, achei isso absurdamente rico. Um pouco depois, a MC Jane chamava, ela tinha um dançarino no palco e convidava alguém para subir ao palco com esse dançarino. Primeiramente, o dançarino pedia que a pessoa deitasse no chão, e ele acabou chamando uma mulher, uma das poucas que estava na boate, assim, chamou uma mulher, pediu que ela se deitasse ao chão. E aí ele dançava em cima dela, assim, sensualmente, ela estava adorando, tipo, se divertindo, assim, né, super animada. Depois, ele pedia que invertesse os papéis. Ele deitava e ela tinha que dançar em cima. E ela já ficou super desconfortável com isso, porque ela estava de vestido e não gostou. Depois, ele ia para trás dela e o DJ começava, enfim, uma batida de 120 BPM, assim, e eles dançavam uma pentada violenta, que é... Nossa, complicado, é muito visual. A pentada violenta, digamos, é uma simulação de sexo anal muito rápida, seguindo a velocidade da batida. E a moça ficou absurdamente desconfortável e mostrava visualmente assim que não queria ele atrás e não via isso. E muita gente começou a ficar desconfortável, assim, as pessoas pararam, ficou um silêncio. De repente, até que ela percebeu que estava desconfortável, falou: não, para, ela não está gostando, ela não quer. Quem quer substituir ela? Aí todos os caras gritaram loucamente: eu, sem problema algum, da saída puxou um cara, e aí foi um delírio geral, assim, da plateia. Dessa dança. Isso é muito complicado. O que acontece? As reflexões com base nisso, uma delas é como pensar um pouco a relação desses meios de comunicação em massa, uma pergunta que eu me fiz, enfim, quais implicações disso na cidade? E o que eu pensei, mais ou menos, vendo isso e por que o funk também? Óbvio, porque vários gêneros musicais percorrem ambientes heterogêneos. Então, por que o funk? A pergunta que me interessou de início foi: o funk reitera, assim, frequentemente, um símbolo de pertencimento específico. O discurso de muitos funkeiros, ele não é um discurso genérico, ele é de um pertencimento. Nós somos, como nós somos de preto de favelado.
como esse discurso é ressignificado nos outros ambientes ao que chega. E como ele chega a outros ambientes, as pessoas cantam como se entendessem essas relações. Mesmo que não compartilhem dessa vivência. E aí, o que eu pensei primeiramente, assim, no caso dessas duas boates, que o Catra se apresentou, por exemplo, eu pensei muito no Hermano Viana, como uma referência mais por oposição, não o Hermano Viana do mundo funk, necessariamente, mas o Hermano Viana do Mistério do Samba, que propõe uma ideia de como a música popular brasileira está relacionada às relações raciais no Brasil. E ele usa diversos exemplos para dizer que o samba, que antes era tido como um símbolo étnico e marginal, passou a ser, mais tarde passou a ser símbolo de uma identidade nacional. Ele diz que isso só foi possível porque o Brasil seria um país hierarquizado, mas não segregado. Essa postura, não é bem essa a colocação, mas enfim, o Brasil não seria um país segregado. Estou terminando. E na verdade, eu acho que essa reflexão é muito complexa. Assim, na verdade, para mim, particularmente, não se sustenta. Pelo menos nessa experiência. O que eu pude ver nessa experiência do Catra, por exemplo, é que a diferença do boné, a proibição quanto aos trajes, e aí um caso que eu vou ter que contar bem rapidamente, que o MC Bocão, o espanqueiro de Brasília, me contou. Certa vez ele foi se apresentar nessa boate e as pessoas, e o segurança todo mandava ele tirar o boné, tirar o boné. Ele e um outro amigo dele também ia se apresentar. A certa altura, o amigo dele apareceu sem boné. Ele disse: porra, cara, você tirou o boné é o símbolo do funk, pô. Não pode dar para esse cara, enfim, aceitar isso não. E ele falou: não, cara, pois é, mas a segurança falou para mim que boné só pode no palco. E aí, essa ideia de boné só pode no palco, para mim o que diz muito sobre as relações raciais no Brasil e sobre a forma que a música popular se encaixa nessas relações. O fato dele estar ali cantando de uma certa dimensão, um privilégio. Você é um artista. Mas, assim como um privilégio, você é um artista, você está separado dos outros. O palco é um limite ritualístico que diz que nós somos diferentes de você. Já que essa separação, você pode estar aqui. Você pode estar aqui separado por esse limite ritualístico, mas não entre nós. Você não pode estar aqui de boné. E eu acho que essa foi uma reflexão que eu tive, lendo também o Mistério do Samba do Hermano. Ali, os músicos populares, negros, podiam estar entre a realeza, podiam estar entre a nobreza do Brasil. Mas, claro, eles não estavam ali apreciando, eles não estavam na festa. Eles eram uma atração, eles estavam separados dos frequentadores. Bom, várias coisas. Mas, obrigado. Próximo trabalho, o Wellington Pereira Santos. Está presente? Não. Vou voltar para o início. Suziane Veloso Rezende. Não está presente.